Alguém já te disse ou você se perguntou o que é o Evangelho? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Essa daí parece ser uma questão bem fácil para quem está na igreja, mas muita gente tem dificuldade em definir isso. Às vezes a gente cresceu na igreja e se embola para responder, ou não tem categorias básicas para responder de forma mais direta, bem objetiva. O objetivo desse vídeo aqui e desse momento aqui, desses 15 minutos, não é responder tudo sobre o que é o Evangelho, mas é dar ferramentas que eu estou estudando aí, que a gente tem estudado, para a gente ter algumas ferramentas para, na hora que alguém perguntar, a gente saber falar mais ou menos o caminho, a gente ter uma boa definição, ter umas categorias aí bem sólidas para a gente navegar e conseguir definir bem a nossa fé. Então vamos lá, sem mais delongas, o que é o Evangelho? A gente pode definir o Evangelho como uma narrativa onde Cristo faz parte, Deus cria junto com a Trindade e ele chama a humanidade para fazer parte. Então as coisas básicas que a gente precisa saber, né, dessa narrativa, que a gente foi criado. Então Cristo, Deus e toda a Trindade estava junto quando criou a humanidade, criou, enfim, tudo que a gente conhece como criação, e criou a gente com um propósito, estar perto de Deus, adorar a Deus e seguir nessa comunhão com Deus. Mas só que daí aconteceu a queda, que seria a ruptura desse relacionamento, mas não só de um relacionamento, mas dessa aliança, que é um pouco mais profundo que um relacionamento. O relacionamento não tem muita arbitrariedade, né? Ele pode acabar, ele pode começar a qualquer momento, mas uma aliança é algo muito forte, que é o que Deus tem, né, com a gente. Mas não ficou por isso. Jesus veio ao mundo para morrer por nós, pagar essa dívida e reatar essa aliança, criando uma nova aliança. E a consumação dessa nova aliança faz com que a gente tenha uma vida nova, que a gente tenha a vida com Deus, um relacionamento com Deus, e a gente pode compartilhar essa mensagem para outras pessoas, para no fim, quando Jesus voltar, esse reinado de Cristo ser consumado de vez e esse reinado de Cristo ser definitivo para todos sempre. Amém. Então aí o que a gente tem aí é uma narrativa bem simples com alguns atos: criação, queda, redenção e consumação, que seria as últimas coisas aí. Então, de um jeito bem simples, é mais ou menos isso o Evangelho, que a gente consegue definir, que a gente consegue, a partir da Bíblia, né, a gente consegue ter essa visão do todo na narrativa que a Bíblia está contando pra gente. Mas aí fica algumas perguntas. Por exemplo, como que fica a questão de igreja? Como que fica a nossa vida depois desse momento que a gente aceita essa aliança com Cristo em Deus? São várias perguntas que a gente não consegue responder em uma simples narrativa, né? E aí que a gente vai trazer a ajuda do Van Hooser, que ele vai explicar um pouco pra gente, trazer uma metáfora bem legal pra gente entender o Evangelho. E é uma ferramenta muito poderosa, principalmente para quem é de liderança de igreja, está na frente da igreja, para conduzir todo o corpo de Cristo numa visão mais geral da Bíblia e que não fica reducionista, não fica, que nem a gente tem falado em todos os outros vídeos aí, nesse perigo da gente reduzir a um aspecto da vida cristã, ou só da questão do ensino, ou só da questão da prática. Ter uma visão sólida, assim. Se você acompanhou os outros vídeos, você já viu essa metáfora, mas aqui a gente vai destrinchar para a gente entender bem e ficar bem redondinho essa ideia aí que o Van Hooser traz para a gente e ser ferramenta aí para nossa vida cristã em comunidade e até na nossa vida comum. Mas antes é importante a gente trazer algumas coisas, alguns questionamentos, né, que você pode estar pensando ou que você já ouviu alguém pensar. Por exemplo, a gente vai trazer a metáfora de um cara que estudou e tá trazendo pra gente umas ideias novas. Daí você pode pensar, mas pra que ideia nova, sendo que na Bíblia a gente tem tudo e tudo mais? Primeira coisa, Jesus também usava metáforas para explicar o que ele precisava explicar. E isso não reduz a ideia de que Jesus chama a gente para ser criativo e fazer um trabalho também na hora de explicar as coisas, na hora de
até expressar o evangelho. O Van Hooser foi um cara que foi abençoado por Deus para, através de muito estudo, muito trabalho, trazer uma ideia que pode ser bênção pra gente, pode ser uma boa ferramenta pra gente. Quer dizer que essa ferramenta é 100% perfeita? Óbvio que não, é uma teologia feita por homens, tem suas falhas, mas isso não quer dizer que é inútil. Da mesma forma que qualquer criação humana tem essa característica também. A casa que você mora, a roupa que você veste, não é 100% perfeita, todos os cantinhos perfeitos, mas é útil, você consegue habitar, você consegue vestir, então vamos pensar a teologia da mesma forma. É uma ferramenta útil que a gente pode usar para o nosso dia a dia e para o nosso crescimento da fé. Outra coisa bem importante, daí a gente fala assim, beleza, é legal a gente ter recursos aí para entender a fé cristã. Mas qual que é a base desse cara? O que ele está trazendo em jogo, né? Caso você não conheça o Van Hooser. Então, a abordagem dele é totalmente bíblica e é o esforço dele fazer uma visão do evangelho totalmente bíblica. Tanto que ele chama a abordagem dele de canônica linguística. Que ele está inserido em um contexto bem específico teológico, que ele conversa com alguns caras que viam a teologia e a revelação de Deus só como linguagem. Ele fala assim, não, a revelação de Deus é a linguagem também, ou seja, é Deus falando com a gente, então ele usa uma linguagem ali para conversar com a gente, mas ele também é canônico, ou seja, também tem essa questão da revelação de Deus, da questão bíblica, que a gente já conversou em outro vídeo, de que os livros da Bíblia são a palavra de Deus porque Deus escolheu se revelar assim pra gente. Então, é uma visão bem bíblica mesmo, bem evangélica, que vê a centralidade das escrituras, que vê como é importante a gente ter uma teologia fundamentada na Bíblia. Então vamos lá para a metáfora em si que o Van Hooser vai trazer pra gente. Ele vai trazer a ideia do drama das escrituras, ou o drama da doutrina, né? Qual seria a ideia? A ideia de que o evangelho é um grande teatro que a gente como igreja, que é essa trupe de atores, a gente encena as escrituras, e não é uma ideia, já falei isso aqui, mas não é uma ideia de ser algo falso, algo que a gente está falsificando, muito pelo contrário. É a ideia de solidificar e incorporar as verdades bíblicas. Daí como que funciona mais ou menos? Para ele, o roteiro seria a Bíblia, ou seja, é o fundamento das coisas, é onde tudo vai começar e nada pode sair desse norte que são as escrituras. Da mesma forma que uma peça de teatro não é uma peça coesa se ela não seguir o seu roteiro, a essência do roteiro. Outra coisa importante também é quem vai dirigir essa peça, que na visão do Van Hooser seria o pastor. Então, a pessoa que está conduzindo a igreja, a pessoa que está acompanhando as ovelhas, esse cara vai ser responsável não por criar ou ser o autor do evangelho, mas para conduzir todos os atores a seguir o texto. Então ele que vai falar como que as coisas vão acontecer, vai colocar na prática de como essa encenação vai acontecer, lógico, sempre seguindo o roteiro. E por fim, tem a igreja comum, né, que são os atores, e aí a gente vai ter atores mais experientes, outros menos experientes, mas todos vão ter liberdade para incorporar e viver na prática, no dia a dia, aí, né, já fugindo da metáfora, mas todo mundo que está dentro da igreja, a partir da direção do diretor, a partir principalmente do roteiro que ele tem acesso, que seria as escrituras, ele vai poder incorporar e viver na prática aquilo lá que foi ensinado, aquilo lá que ele aprendeu. Então, você percebe aí que os atores têm uma função fundamental aí de tornar público esse roteiro, né? De fazer visível esse roteiro. E a ideia é cada vez trazer mais gente para essa trupe, cada vez mais atores que vão ensinar e viver esse grande drama aí do evangelho. Outra coisa bem importante que no teatro tem um cara que chama o dramaturgo, que é o que é isso, né? No teatro a gente tem alguns textos bem antigos
que precisam de um contexto histórico ali pra gente entender, pra gente realmente assimilar tudo que o texto está falando. Então no teatro vai ter a figura do dramaturgo, que é o cara que vai ser um estudioso do texto, que vai entender todo o contexto histórico, as principais interpretações daquilo, o que o autor estava realmente querendo dizer, para passar tanto para o diretor quanto para a igreja os principais aspectos daquele texto. E para o Van Hooser, quem faz isso daí na metáfora do evangelho aí, da vivência de igreja, é o teólogo. Então o teólogo é esse cara que vai estudar as escrituras, vai entender bem os contextos históricos, vai entender bem o que se fala sobre esse texto ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos de igreja aí, e por fim vai passar isso para a igreja e para o pastor também, para ter uma interpretação bem correta das escrituras, uma interpretação bem uníssa, e para que não tenha erros aí nessa interpretação, nessa encenação. Ou muitos erros, né? Digamos assim. E também é possível ter, porque o Van Hooser vai acreditar bem na figura do pastor como pessoa que acompanha, que dirige, e também como dramaturgo. Talvez não em todos os aspectos, mas em algum grau o diretor pode ser também um dramaturgo, ou seja, para ele o pastor também tem essa função de mestre de entender bem teologia e conduzir bem. Mas de qualquer forma tem os teólogos também que não exercem função pastoral, são mais acadêmicos, estão mais na faculdade e estão mais empenhados na questão de produção mesmo, de pesquisa, mas tanto o pastor, quanto o teólogo, quanto os membros da igreja não podem estar desvinculados um do outro. Porque, da mesma forma, uma peça de teatro sem um desses fica completamente manca. Então essa visão do Van Hooser é muito bonita, é muito prática, é muito habitável, porque a partir dela a gente consegue ter uma visão bem geral da igreja e as nossas funções, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que... como que a gente precisa buscar ajuda de outras pessoas, mas sempre buscando essa questão orgânica aí do teatro, de algo bonito, de um espetáculo, entre muitas aspas, que vai mostrar mais da glória de Deus para o mundo e até para o resto da igreja também. Outra questão bem legal que o Van Hooser vai trazer para vocês verem que é bem completa a visão dele. Se você quiser saber mais sobre essa visão dele, vê aqui no link da bio, tem o livro dele, dá uma olhada, é muito, muito bom. Outra questão que ele vai trazer é a questão do improviso. Então até isso ele traz, de que no teatro uma das coisas mais fortes assim, né, é a liberdade do ator trabalhar. Mais do que cinema, do que qualquer outra área. No teatro, o ator tem muita autoria no que ele faz ali. E é lógico que o texto tem uma função importante, mas o ator, às vezes, ele vai ser obrigado a improvisar algumas coisas, seja por causa de uma interação do público, seja por um limite do cenário. Então, Van Hooser vai trazer isso também. Ele vai trazer a ideia de que o ator, dentro dessa metáfora, né? O ator ele vai poder improvisar a partir de um cenário em que ele tenha que contextualizar aquilo lá que ele aprendeu, aquilo lá que o diretor, o dramaturgo passou para ele. A partir desse improviso, ele tem que contextualizar no ambiente que ele está, mas ao mesmo tempo ele vai ser obrigado a seguir a essência do que o texto fala para ele. Então, quando o ator vai improvisar, ele não pode fazer alguma coisa que o personagem dele nunca faria, entende? Ele não pode seguir alguma coisa que vai mudar completamente a história do roteiro. Ele tem que improvisar, mas a partir de um limite ali, um limiar, que todos esses recursos vão passar para ele. Então é uma visão bem legal que o Van Hooser traz pra gente de tradução do evangelho. A mesma coisa quando a gente vai pregar o evangelho em contextos diferentes, ele traz essa mesma lógica. A gente faz essa tradução para o contexto ali. Então a gente não vai mudar nada, a gente não vai mudar a mensagem, a gente não vai mudar a essência do que a gente vê nas escrituras, mas a gente tem essa liberdade de improvisar a partir de um novo contexto, respeitando toda essa bagagem aí que a gente recebeu, desses outros profissionais aí do teatro. Então, isso é só uma palhinha, assim, de como Van Hooser constrói essa metáfora. Essa é uma metáfora muito legal pra gente entender o evangelho,
a palavra de Deus, como ela funciona na prática, como que a gente ensina. E tem muito mais aí pra gente conversar, mas fica aí essa série de vídeos sobre esse tema, em que a gente conversa aí sobre um pouco do drama da doutrina, o que o Van Hooser aponta aí como alguns aspectos centrais para esse drama. E espero que você ouça essas coisas, fique muito instigado e fique muito empolgado em ter uma prática comunitária mais organizada, que conversa mais entre si, mais bela e que passe toda essa mensagem, toda essa narrativa para as pessoas. É isso, com esse vídeo a gente está finalizando essa série do Van Hooser. Se você ver, vai ter uma playlist em algum lugar aí, provavelmente no card aqui em cima, falando e com uma lista completa desses vídeos falando sobre esse livro do Van Hooser, que é muito legal. Na descrição de todos os vídeos vai ter algumas coisinhas sobre os links dos livros, algumas coisas de apoio que você pode me ajudar aí. Mas espero que você tenha gostado. Se você viu todos os vídeos ou todos os áudios, né, se você estiver vendo por podcast, muito obrigado. O seu apoio é muito importante. Se você gostou, compartilha com as pessoas. Se você acha que foi bênção para você, compartilha, manda para os seus amigos. Vamos continuar aí fazendo um conteúdo legal, passando as coisas que eu estou estudando. E qualquer coisa é só mandar aí nos comentários que a gente vai conversando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.